Por gentileza, abra sua Bíblia comigo, no livro dos Salmos. Nós vamos olhar para o Salmo de número 2. Fique com ele aberto, e nós não vamos lê-lo ainda, pois eu preciso fazer uma introdução, para que nós então possamos ver aquilo que Deus tem falado através do salmista para as nossas vidas. Como Deus falou no seu tempo, no seu momento, eu creio que Deus também fala conosco da mesma maneira. A minha proposta hoje, então, é falar sobre o tema o Deus Todo-Poderoso, aquele que detém todo o poder, demonstrando a sua soberania e o seu governo sobre tudo e sobre todos. Essa é a minha proposta neste Salmo de número 2. Mas antes, então, nós vamos fazer uma colocação, porque eu já comecei a fazer a exposição do livro dos Salmos no meu último sermão. Eu sei que faz um bom tempo, né? Eu até pedi para o pastor, quando ele me pediu, quando você vai continuar, eu falei, pastor, está bem corrido para mim por causa da faculdade, mas assim que as coisas acalmar, eu volto a compartilhar com a palavra de Deus. E aqui estou eu para dar continuidade àquilo que Deus tem falado ao meu coração. Bom, vou fazer essa breve introdução para nós entendermos um pouco do contexto do que já foi dito e para nós continuarmos, então, o Salmo de número 2. Bom, como eu disse, nessa noite, então, nós vamos olhar para a exposição do livro que nos leva a uma intrínseca atitude de adoração ao nosso Deus e Senhor. E esse livro, nas palavras de Martinho Lutero, eu já disse, na primeira vez que eu expus o Salmo 1, que ela é uma Bíblia, uma mini-Bíblia dentro da Bíblia. Os Salmos ele é conhecido como uma mini-Bíblia dentro da Bíblia. Se você se deleitar em estudar, em gastar tempo nos Salmos, você vai ter um resumo de toda a palavra de Deus nos Salmos. Ele vai tratar de tudo aquilo que trata no Antigo e no Novo Testamento. Nós vamos ver isso no livro dos Salmos. Este é um livro que nos leva a um verdadeiro manancial para toda a nossa vida. Ele nos leva a louvar a Deus, nos leva ao consolo, ao alento, ao encorajamento, nos leva à repreensão, nos leva à correção e muito mais. Neste livro, vemos a manifestação da glória de Deus no ato de misericórdia na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. A manifestação da glória no ato de misericórdia que aponta para o seu Filho, Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Meus irmãos, não devemos deixar de lado os outros livros. Embora o Salmo ele contém toda essa riqueza no seu conteúdo, nós não devemos deixar de lado os outros livros da Bíblia, porque eles são lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, conforme diz o Salmo 119, verso 5. Então, toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, conforme 2 Timóteo 3, 16 e 17. Meus irmãos, esta palavra ela é cheia de poder. Nós temos que ter isso em mente. Ela é cheia de poder. Ela é maravilhosa, ela é excelsa, ela é capaz de transformar vidas para a glória de Deus. Só ela tem o poder de transformar vidas. Só a palavra de Deus tem o poder de nos confrontar. Cada livro da Bíblia, ele tem a sua particularidade, nós devemos ter isso em mente. Mesmo em sua particularidade, cada livro do cânon nos fala da obra redentora de Deus. Nós vamos ver a obra redentora de Deus em Gênesis, nós vamos ver a obra redentora de Deus em Levíticos, em Êxodo. Em todos os livros da Bíblia nós vamos olhar e conseguir ver a obra redentora de Deus. Ao olharmos para o Antigo Testamento, vemos claramente a promessa do Messias, o libertador de Israel. Já no Novo Testamento, como nós sempre temos dito aqui, nós vemos o cumprimento dessa promessa que foi feita lá no Antigo Testamento, nós vemos o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós temos que ter isso em mente. Antigo Testamento, nós temos uma promessa, Novo Testamento, nós temos o cumprimento desta promessa. Assim, devemos compreender que toda a palavra de Deus ela é poderosa para realizar o fim que ela foi proposta.
ela tem um alvo, e o seu alvo vai ser executado, o seu alvo vai ser alcançado, porque ela não volta vazia. Ela sempre vai atingir o alvo no qual ela foi proposta, demonstrar a obra de redenção que o próprio Deus preparou para o seu povo em Cristo Jesus. Deus preparou a salvação para nós. Deus deu o seu Filho para que nós tivéssemos vida. Deus deu o seu Filho para que nós, que estávamos mortos, então fôssemos ressuscitados por meio de Jesus Cristo. A plena compreensão das revelações nas Sagradas Escrituras só é possível através do poder do Espírito Santo. Nós só entendemos a palavra de Deus quando nós estamos plenos e dependemos do Espírito Santo, que nos faz conhecer a palavra de Deus, que nos faz entender a palavra de Deus. Meus irmãos, feita então esta breve explicação a respeito da eficácia e da suficiência da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos à continuidade daquilo que já começamos há algum tempo. Hoje, então, como eu disse, nós vamos falar a respeito do Salmo de número 2. Haja vista que já fizemos uma exposição do Salmo 1, pois o meu desejo, como eu conversei com o pastor, é expor todo o livro dos Salmos. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas aqui nós vamos gastar tempo estudando o livro dos Salmos. Então, nas próximas vezes que vocês me virem pregar aqui, então eu vou correr para o Salmo 3º, para o Salmo 4º e assim por diante. Se você quiser começar a ler o livro dos Salmos, será muito bem-vindo em acompanhar-me nesta leitura. Como eu disse, meu desejo é expor e percorrer este livro. E para isso, eu dependo do Senhor, da sua graça e da sua misericórdia. Haja vista que é um livro um tanto extenso, e eu creio que o Senhor há de dar a sua misericórdia. A título de introdução, eu gostaria então de retornar ao âmago do Salmo 1, só para nós entendermos o que o salmista falou no Salmo 1. Em poucas palavras, o salmista demonstra a relação do homem com Deus, pois há ali dois caminhos, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, conforme vimos na exposição do Salmo 1. Os versos de 1 a 3, somos lembrados do cuidado de Deus com seus filhos, pois esses são bem-aventurados, porque eles meditam na lei do Senhor e vivem na lei do Senhor. Ao passo que os versos 4 e 6 do Salmo 1 nos fala da consequência e o resultado da vida dos ímpios, que não tem propósito algum em glorificar a Deus. Antes de iniciarmos, então, esse Salmo 2, que vamos ler em poucos minutos, eu preciso fazer uma colocação para que nós entendamos isso. E a colocação é a seguinte: ele está intimamente ligado ao Salmo 1. Conforme Alan Harmon diz, olha o que ele diz: isso se dá pelo uso de duas palavras, conspiração e bem-aventurado. São duas palavras que aparecem no ambos os salmos. Precisamos ficar atentos ao conteúdo deste salmo, no caso do Salmo 2, pois todo o foco dele é em relação aos ímpios. Não é em relação aos justos, mas é em relação aos ímpios, especificamente as nações gentílicas que rejeitam o governo do Senhor. Desta forma, meus irmãos, só existe uma solução para essas nações: é aceitar o governo do Messias, o escolhido de Deus, e assim eles conhecerão a bem-aventurança de servir ao Senhor e confiar nele. Um outro aspecto de suma importância é a relação entre os salmos. Ela está no fato em que o salmista emprega a palavra bem-aventurado. Se nós olharmos para o Salmo 1, ele começa o salmo dizendo bem-aventurado. E quando nós vamos lá para o final do Salmo de número 2, ele encerra o Salmo usando a mesma expressão, bem-aventurado. Porque ele usa no Salmo 1, no início, e no Salmo 2, no fim do Salmo. Antigamente, esses dois salmos eram considerados como um único salmo. Então, por isso a gente vai entender um pouco, porque ele abre o salmo com uma maneira e fecha o salmo de número 2 com a mesma maneira que ele abre o salmo de número 2. Pois no primeiro salmo ele utiliza a palavra no início, relacionando esta palavra à vida do justo, ou seja, o resultado daquele que confia no Senhor e na sua lei. Este é um bem-aventurado. Aquele que confia no Senhor, aquele que vive a sua lei, ele é bem-aventurado.
bem-aventurado, em relação ao Salmo 1. Assim como, e já no Salmo 2, ele emprega a palavra no fim, com o intuito de demonstrar que a única solução para as nações rebeldes é se voltarem para Deus. A única solução que essas nações que estão contra o Senhor têm, a única solução para eles é voltarem-se para Deus e confiarem em Deus, para que haja mudança. Assim como o Salmo 1 começa com a palavra bem-aventurado, o Salmo 2 termina com essa mesma expressão, como eu disse há pouco. Com isso devemos então relacioná-la, pois a ideia dos dois caminhos ainda está presente no Salmo de número 2. Ela está aqui para demonstrar o cuidado de Deus e a sua soberania sobre todas as coisas. Deus é quem governa tudo e quem governa a todos. Não há nada que escapa dos olhos de Deus. Nada escapa da presença de Deus. Quando nós pensamos que estamos caminhando à frente de Deus, estamos equivocados. Deus está léguas à nossa frente. Deus conhece todas as coisas. Por fim, para encerrarmos essa introdução, eu preciso mencionar um fato, de que este salmo é um salmo messiânico. O que é então um salmo messiânico? É um salmo que que cita no Novo Testamento com referência a Jesus Cristo. É um salmo messiânico. Ele vai falar de forma profética acerca de Jesus, que é o seu cumprimento no Novo Testamento. Diga-se de passagem que este salmo é o salmo que mais é citado no Novo Testamento. Ele é citado pelo menos 18 vezes no Novo Testamento. Esse salmo de número 2. Apesar do Salmo 2, historicamente, fazer referência ao reinado de Davi, ele faz referência profética e aponta para Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, daquele que ele escolheu para ser salvo. Feita então essa introdução, nós vamos então para o conteúdo do Salmo em apreço. Nós vamos ler paulatinamente, para que nós possamos então entender o que o Salmo está dizendo. Nós vamos do verso 1 ao verso de número 3. Diz assim o texto: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Vamos parar por aí. Vamos entender então vamos tentar entender o que o salmista está então dizendo aqui nesses 3 primeiros versos. Aqui devemos lembrar que o salmista já havia dito antes nos versos 1 e verso 2 do Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos que ter isso em mente para entender o conteúdo do Salmo. Enquanto os piedosos estão meditando na palavra de Deus, a terra, ou seja, aqueles que estão na terra, estão em rebelião contra os céus, e os homens estão conspirando contra Deus, é que nós vimos no Salmo de número 2. Há uma rebelião contra Deus. Ao olharmos para o contexto desse salmo, vemos que esta é uma posição rancorosa, ela é uma posição deliberada, obstinada e que é confederada contra Deus. Ou seja, é um motim contra Deus, é uma rebelião contra Deus. É um povo que não aceita o governo de Deus. É um povo que não quer se curvar diante de Deus. É um povo que se rebela contra Deus. E aqui eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, porque ele diz que essa revolta, ela é uma revolta que procede dos gentios, povos, reis e príncipes. Essa é uma posição que vem de todas as nações, ou seja, judeus, gregos e romanos. Todos se rebelam contra Deus. Ele continua dizendo que é em todos os níveis, ou seja, povos, não diz qual a classe dos povos, mas povos, reis e príncipes, e de todas as gerações. Não é daquele momento para frente, de todas as gerações que vêm se conspirando contra Deus, ou seja, povos, reis, governos que não se curvam diante de Deus. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver vários fatos dessa maneira. Pessoas
conspirando contra Deus, pessoas se levantando contra Deus. Em primeiro lugar, então, nós devemos notar a expressão do verso 1 do Salmo 2, uma expressão que é muito importante para nós compreendermos o conteúdo do Salmo. É a expressão que aparece enfurecem, que vem do verbo fúria, e a outra expressão, imaginam coisas vãs. Queridos, as nações estão furiosas e se amotinam não umas contra as outras. Não há guerra entre as nações. O motim deles é contra Deus. Eles se reúnem para atacar a Deus. Eles se reúnem para fazer um motim contra Deus. Eles não se amotinam uma contra as outras, mas elas estão furiosas com Deus. Essas nações têm o propósito de se organizar uma insurreição, ou seja, uma rebelião. Também vemos que a relação que o salmista faz entre os gentios é porque eles estão se rebelando contra Deus. Eles não querem ouvir o conselho de Deus. Deus lançou a sua palavra, Deus manifestou a sua glória, no entanto, eles não querem ouvir a Deus. Eles não querem se curvar diante de Deus. Parece um pouco diferente do tempo em que vivemos. As nações não querem se curvar diante de Deus. As nações querem caminhar na força do seu próprio braço, na força do seu próprio poder. Não se curvam diante de Deus. Isso é interessante porque essas nações, quando elas não se curvam diante de Deus, elas vão ter o seu devido fim. Elas vão caminhar para a destruição. Elas vão caminhar para a ruína, quando não há um curvar-se diante de Deus. Essas nações têm o propósito de se rebelarem contra Deus. Hernandes Dias Lopes diz que eles estão agitados como um mar em fúria, como um mar tempestuoso. A ideia aqui é como um mar no seu ímpeto batendo em uma rocha. É como um mar furioso batendo em uma rocha. Não sei se vocês... Eu creio que a grande maioria já foi para como poderia dizer, para uma praia onde há pedras e você consegue ver quando o mar vem em sua fúria, ele bate naquela rocha, que você fala, não entra aí, porque se você entrar aí, você não vai sair em vida. É quando o mar está furioso, ele bate na rocha com tanto ímpeto que as rochas começam a se desgastarem pela erosão. É essa a ideia aqui, de um mar furioso batendo em uma rocha. Assim, a atitude da humanidade que se conspira contra Deus. Eles estão desta maneira se conspirando contra Deus. Nações se organizam para tentar como Deus pode ser destronado e até mesmo destruído. Será que Deus pode ser destronado e destruído? Mas as nações pensam que pode. As nações se levantam pensando que Deus pode ser destronado ou até mesmo destruído. E aqui então nós devemos lembrar que foi assim quando Deus levantou o rei Davi. As nações se levantaram. Não queriam que Deus levantasse o rei Davi. A intenção de quando Jessé vai para ungir é que eles não têm intenção logo de que fosse Davi ser ungido. A intenção era que os irmãos robustos de Davi fossem ungidos por Jessé. Contanto, ali foi uma quebra de paradigma quando Jessé manda chamar o último da casa perguntando, não tem mais nenhum em sua casa? Ah, tem um que está cuidando das ovelhas no campo. Esse não era um padrão para um rei. Davi não era padrão para um rei. Davi era pastor de ovelhas. Davi estava no campo cuidando de ovelhas. Ele não era um padrão para ser um rei, com uma espada na mão para ser um rei poderoso. Não, Davi não era esse padrão. Davi era pequeno, Davi era ruivo. Mas Deus chama Jessé e é este quem Jessé unge para ser o rei de Israel. E o povo, no primeiro momento, não aceita. Não concorda, porque o povo sempre tem tentado se rebelar contra Deus. Como eu disse, assim como foi com o rei Davi, o rei eterno que Deus levantou em seus dias, agora o salmo messiânico demonstra que essa é uma rebelião universal contra o ungido do Senhor. E quem é o ungido do Senhor? Cristo, o teu Senhor, o nosso Salvador. Ele é ungido do Senhor. Então as pessoas se rebelam contra ele quando nós olhamos para esse salmo de forma messiânica.
demonstra, então, que essa é uma rebelião universal contra o Senhor. E nas palavras de Purkaiser, essa rebelião universal contra o governo divino expõe a natureza essencial do pecado, que é uma rebelião moral, uma revolta contra as leis de Deus e o ato de não viver conforme as leis de Deus. Um ato de caminhar conforme o seu próprio caminho e não conforme as leis de Deus. Ao olharmos, então, de forma bíblica, teocêntrica, vemos que é quando o homem peca, colocando a sua vontade no centro da vida, em vez da vontade de Deus, que o formou para o louvor da sua própria glória. O que vive, o que impera na vida do homem, é a sua vontade, não a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela confronta. A vontade de Deus exige que nós vivamos de forma para a glória de Deus. Assim é a vontade de Deus. E na maioria das vezes a vontade de Deus vai confrontar as nossas vidas. 99,9%, eu diria 100%, a vontade de Deus, ela vai confrontar a nossa vida para o louvor da sua própria glória. Ele nos chamou, Ele nos formou para glorificar o seu nome. E aqui, neste caso, Ele também fez isso com as nações, mas as nações não ouviram. As nações se rebelaram contra Deus. Mas devemos ter em mente que nós somos chamados, como as nações foram chamadas, para glorificarem a Deus. O salmista, então, ele não para aí. Continuando nos versos 3, versos 1, 2 e 3. Em segundo lugar, ele nos diz que os povos estão com imaginações vãs. Esses povos estão se empenhando para realizar coisas vãs. O que seriam, então, essas coisas vãs? Esta é uma expressão de grande importância no texto, pois devemos compreendê-la para compreender o conteúdo do Salmo. E aqui ela significa que o plano deles é destituído de proveito e completamente inútil, e tende a levá-los à destruição. Eles maquinam, eles planejam, e o resultado é a sua própria destruição. Ou seja, são planos inúteis. Dessa forma, a rebelião do homem contra Deus é irracional e sem esperança. É como socar no vazio. É como socar o ar. É sem esperança alguma. É assim que as nações conspiram contra Deus, achando que vão vencer a Deus. Eles querem ser sábios, querem viver sem Deus e construir altares para si mesmos. Em outras palavras, eles são loucos em seus próprios caminhos. São loucos em seus próprios entendimentos. Em terceiro lugar, esses povos realizam uma oposição declarada contra o Deus Todo-Poderoso. Eles declaram isso verbalmente. Aqui vemos um fato messiânico que tem o seu cumprimento no Novo Testamento, quando Pedro e João aplicam este versículo à perseguição sofrida em Jerusalém. Atos, capítulo 4, versículo 26 e 27. Depois você pode ler esse texto. Atos 4, 26 e 27 fala dessa perseguição que os povos fazem contra o seu ungido, ou seja, contra o Messias. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor, o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar com o seu santo servo Jesus, a quem o Senhor ungiste. O povo se levantou para conspirar contra o Messias, conspirar contra Deus, não aceitaram ele como ungido de Deus. E é interessante que o próprio povo se conspirou. É mais ou menos sobre isso que o Salmo, então, está nos falando. Aqui está expresso a conspiração do povo, pois eles se ajuntaram com as autoridades para tentar destruir os planos de Deus. Foi assim que os povos se levantaram. Então, no verso 2 do Salmo que estamos vendo, devemos notar o verbo levantar. Esse verbo é de suma importância para nós nesse Salmo. Aqui não fala a respeito do ato de ficar em pé. Esse levantar aqui, ele é a ideia de preparar-se para a guerra. É essa a ideia que o salmista está colocando. Meus irmãos, no decorrer da história, reis e príncipes, grandes líderes, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes cientistas, os poderosos deste mundo se levantaram e murmuraram
e mancomunaram contra Deus. Todos esses que se dizem os poderosos do mundo, eles declararam guerra contra Deus, para insurgirem contra o Senhor e o seu ungido, ou seja, não crendo que Jesus Cristo é o Messias, é o enviado, é o prometido, é o Salvador do mundo. E eu concordo com Charles Haddon Spurgeon, porque ele diz o seguinte: não se trata de uma amotinação temporária, mas de um ódio entranhado, porque eles se levantam resolutamente para resistir o príncipe da paz. Ou seja, eles estão prontos para resistir ao príncipe da paz. E quando nós olhamos para o povo hoje, que não aceita a palavra de Deus, eles se levantam resolutamente, assim como esses homens do passado falaram, e resistem à palavra de Deus e o príncipe da paz. Em quarto lugar, vemos que a motivação desta conspiração é uma vida dissoluta, querem viver sua própria maneira, eles querem caminhar conforme o seu próprio agir, conforme o seu próprio pensar. Estes querem viver desenfreadamente no pecado. Empenham-se em se livrarem de Deus, pois querem ser livres e cometer toda e qualquer loucura que vem às suas mentes. Querem ser seus próprios deuses para se livrarem de toda restrição. Ou seja, se eu construo deuses e esse Deus não me serve, eu vou construir outro Deus. Assim Calvino disse que o homem ele é uma fábrica de construir deuses. Quando Deus o confronta, ele deixa esse Deus de lado e ele constrói outro Deus. O homem é uma fábrica de construir deuses. Porque o homem gosta de governar. O homem não gosta de ser governado. Ele gosta de governar. Infelizmente, eu diria, ou felizmente, essa é a ação do pecado. Ele não gosta de ser governado. Ele é governado. Ele governa, ele não quer ser governado. Ele governa, ele caminha conforme o seu próprio agir e o seu próprio caminho. A colocação que Arival Dias Casimiro faz é pertinente, pois ele diz que as autoridades e o povo não querem se submeter à soberania de Deus, nem aos limites impostos por sua palavra. A palavra de Deus, nós declaramos, domingo após domingo, momento após momento, que ela é a nossa regra de fé e prática. Se ela é a nossa regra de fé e prática, nós devemos praticá-la. Senão não tem sentido eu dizer que ela é minha regra de fé. Porque se eu não creio nela, eu não posso praticar o que ela diz. É uma lógica. É uma matemática, como 2 mais 2 é 4. Se eu digo que ela é minha regra de fé, se eu digo que eu creio nela, que ela é a palavra de Deus, que ela é aquilo que me ilumina e que me guia, então eu tenho que viver a palavra de Deus. Eu tenho que praticar a palavra de Deus. Aí ela vai ser minha regra de fé e prática. Se eu não praticá-la, ela não é a minha regra de fé e prática. Ela é uma ilusão para mim. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Aí ela vai ser para nós regra de fé e prática. Aí nós vamos ser transformados de glória em glória. Aí nós vamos ser restaurados momento após momento. Nós vamos ser edificados momento após momento. Nós vamos ser encorajados momento após momento. Vai haver momentos difíceis? É claro que vai. Vai haver momentos que você vai chorar amargamente? É claro que vai. Porque foi assim que Deus nos fez. O escritor de Cantares, Salomão, fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar e há tempo para se alegrar. Há tempo para plantar e há tempo para colher o que se plantou. Nós precisamos entender que isso, quando nós tomamos a palavra de Deus como regra de fé e prática, isso tem que mudar a nossa vida. Tem que transformar a nossa vida. Mas para isso eu preciso gastar tempo com ela. Se eu não gastar tempo com ela, ela não vai transformar a minha vida. Se vocês não gastarem tempo com ela, ela não vai transformar a vida de vocês. Esses povos aqui já tinham ouvido uma palavra de Deus e, no entanto, eles decidiram não se curvar diante do Senhor. Não se curvar diante da palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender isso, que a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Assim, então, podemos ver que quando não temos a palavra de Deus como regra de fé e prática
fé e prática como esses homens não tiveram, ela se torna então uma decadência dessa humanidade. Desde o passado, o povo tem se rebelado contra Deus. Homens pecaminosos nunca se dispõem a andar dentro das fronteiras de Deus que são impostas pela sua palavra. Isso vemos claramente quando Lucas registra em seu evangelho, Lucas capítulo 19, verso 14. Olha o que diz: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. O povo enviou uma embaixada, uma delegação, falou: eu não quero que Cristo reine sobre mim. Eu não quero que Deus governe sobre mim. Eu quero viver do meu próprio jeito. E muitas das vezes é assim que o povo do século presente vive. Não quer ser governado por Deus. Isso aconteceu lá no passado, acontece hoje, vai continuar acontecendo até a volta do Senhor. É por isso que, momento após momento, nós somos exortados pela palavra de Deus. O verso 3, então, termina com uma declaração que tenha reverberado por séculos. Desde lá até o presente momento, essa atitude acontece, é a atitude ateísta. Uma colocação que é bem empregada pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz que não se trata de uma questão intelectual, mas de uma questão moral. Não é questão de intelecto, não é questão de inteligência, não é questão de saber ou não saber, é questão moral, ética. É uma questão moral, conforme está lá em Romanos 1,18. Pois quando o homem não muda sua conduta, este automaticamente procura mudar a sua teologia. Ou seja, não é Deus quem governa, é eu quem governo Deus, e eu faço com que Deus faça o que eu quero. É como se Deus fosse uma marionete na mão dos homens. E Deus não é uma marionete nas mãos dos homens. Mas o século no qual vivemos, as pessoas pensam que Deus está pronto a ouvir o seu clamor, o seu decreto, a sua ordenança, e Deus vai fazer. Isso é um equívoco, irmãos. Isso é uma heresia. Nós precisamos entender que Deus é soberano. Deus é criador, nós somos criatura. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Nós dependemos de Deus. Deus não depende de nós. O que Deus fez por nós foi pura graça e misericórdia. Pura graça e misericórdia, em nos salvar, em nos redimir, em nos chamar para fazermos parte do seu pastoreio. Nós precisamos dele, ele não precisa de nós. Os homens pecaminosos nunca se dispõem a andar dentro das fronteiras que Deus impõe às suas criaturas. Em sua arrogância, eles declaram a sua própria liberdade e reivindicam ser senhores do seu próprio destino. Isso é o que nós vemos dos versos 1 ao verso de número 3. Agora, então, vamos ler os versos 4 a 5, que diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, há de falar, e no seu furor os confundirá. Versos 4 e 5. Aqui nós vemos, então, o governo divino e o riso que vem do céu. Meus irmãos, como vimos há pouco, a terra não consegue abalar o céu, a fúria dos homens não conseguem produzir o riso e o desprezo de Deus. Veja bem, ao olharmos para este ponto, o nosso texto, vemos claramente a glória de Deus e a ação da sua soberania demonstrando que Ele é o governador de todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas. Os versos que seguem são claros ao declarar que a ação da terra, ou seja, os homens que nela vivem, não conseguem abalar o céu. Ninguém consegue abalar o céu. Ninguém consegue abalar o trono de Deus. O texto declara que a fúria dos homens é nada diante de Deus. Ela só consegue provocar riso, e desprezo de Deus em relação a esses povos que se rebelam contra Deus. Elas não são nada diante de Deus. Deus simplesmente olha dos céus, ri e zomba dessas nações que se rebelam contra Deus.
Nenhuma pessoa consegue lutar contra o Todo-Poderoso e vencer. Você já viu alguém lutar contra Deus e vencer? Na história nós temos alguns fatos que pessoas que desafiaram a Deus e tiveram suas consequências. O mais conhecido em todo o mundo é o fato do Titanic, que o projetista disse que nem Deus afundaria o navio. O que aconteceu? O mundo inteiro conhece essa história. Um iceberg fez com que aquele imenso navio fosse ao fundo do mar. Nem Deus afunda aquele navio. Foi o que o projetista fez. O que aconteceu? Está aí a história para contar. Que ele está lá, debaixo do mar. Tantos outros fatos que a história nos mostra que pessoas que se levantaram contra Deus não tiveram sucesso. Ninguém consegue lutar contra Deus. Ninguém consegue vencer a Deus. Homem algum tem a capacidade de lutar contra Deus. Quanto a isso, o texto que nós estamos vendo demonstra claramente que Deus reage com humor e com desdém. No que diz respeito à conspiração enfurecida dos homens, Deus olha do céu e diz: ok, pode continuar. E zomba deles, porque sabe que não vai dar em nada. Ele traz as devidas consequências para tais nações, para tais homens, para tais reis. Devemos lembrar que o Senhor, em sua infinita sabedoria, tem os seus meios para agir contra os seus inimigos. Ele age conforme o querer dele. No tempo dele, ele manifesta a sua glória e faz com que as pessoas fiquem estarrecidas. Aqui o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus, não se preocupa nem está ameaçado pelos líderes e pelas pessoas que fingem que Deus não existe. Há um monte de pessoas, inclusive no nosso tempo, que diz que Deus não existe, que Deus é um mito, que Deus é uma ilusão. Você acha que Deus está preocupado com isso? Deus não está preocupado com isso. Ele continua sendo Deus. Ele continua agindo na força do seu poder. Essas pessoas acham que podem tramar contra Deus, conforme diz Arival Dias Casemiro. Ele diz: não há conselho nem trama que prevaleça contra Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ninguém vai prevalecer contra Deus. O Deus que servimos, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é poderoso, ele é majestoso, ele é glorioso. Ele é quem governa sobre a sua vida, quem governa sobre a minha vida. Se não, eu lhe aconselho, pense nisso, ele deve governar a sua vida. Ele deve governar a sua atitude. Ele deve governar os seus sonhos. Ele deve governar os seus planos. Porque se Deus não governar os seus planos não terão sucesso. Pense nisso, meus irmãos. Essas nações não tiveram sucesso porque não se curvaram diante de Deus. Essas nações sofreram a ira de Deus porque não se curvaram diante de Deus. Deus, ele deve governar a nossa vida. Aqui eu concordo com Derek Kidner, quando ele diz que Deus confunde os sábios, conforme vemos lá em 1 Coríntios 1:20. Seu conselho não para aí, pois ele diz que os céus triunfam sobre os principados, especialmente aqueles que são arrogantes. Colossenses 2:15. E também Apocalipse 1:18 e 18:20. Seguindo o texto, vemos como Deus manifesta a sua ira. O verso 5, então, ele é perspicaz e altamente atual, pois há muitos que desafiam Deus, como aconteceu no passado, no tempo de Davi. Aqui devemos, então, lembrar da glória de Deus, que ela é manifesta no julgamento e no seu eterno juízo. Deus manifesta com o seu poder. Todos aqueles que zombaram de Deus e do seu poder sofreram as suas devidas consequências. Então, meus irmãos, este é um alerta que o salmista está fazendo para todas as gerações. Por isso devemos então olhar para isso com muito cuidado e com muito apreço. Ao olharmos para o salmo inteiro, então vemos que esta atitude ainda continua a existir em nossos dias. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, Deus trará as suas devidas consequências para aqueles que se levantam contra Deus. Eu não estou dizendo que você vai ser amaldiçoado. Eu não estou dizendo que você vai sofrer as consequências. Estou te falando que aqueles que se rebelam contra Deus,
estes sofrerão as devidas consequências. Aqueles que se levantam contra Deus sofrerão as devidas consequências. Meus irmãos, o salmista, então, ele diz que Deus, na sua ira, no seu tempo, então, o Senhor há de falar. E quando Deus fala, a Bíblia diz que a terra estremece. Assim, muitos serão confundidos, muitos ficarão atônitos pelo agir e pelo poder de Deus. Muitos ficarão boquiabertos quando Deus agir no seu imenso poder. Ele fala que Deus não precisa atacar, pois o sopro da sua boca é suficiente. Igreja, devemos notar que quando os povos pensam que estão no ápice da sua trama contra Deus, o Todo-Poderoso, Deus, então, ele vem e manifesta a sua palavra contra eles. Lembram de Faraó? A maior potência na sua época. Desafiou a Deus. Desafiou o servo de Deus. Deus levantou Moisés para tirar o povo. E qual foi a atitude de Faraó? Sempre confrontando, sempre desafiando, sempre se rebelando. E eles sofreram a sua devida consequência. O salmista, então, ele está nos ensinando que nem sempre Deus retribui a rebelião do homem no ato da sua loucura. Nem sempre. O Senhor vai dando corda. O Senhor vai deixando que o homem pense que escapará do juízo de Deus. Mas isso, como eu acabei de dizer, é uma ilusão. Deus vai deixando. Deus vai dando corda. Deus vai movendo. Deus vai deixando. Mas há um momento que a ira de Deus, ela vem. E quando a ira de Deus vem, ninguém impede. Ninguém para a ira de Deus. Como eu disse, Deus é soberano, pois a sua palavra diz que quando ele fala, os tronos da terra se abalam. O seu furor vem, homens ficam confundidos e aterrorizados quando Deus manifesta a sua fúria. Então nós vamos para os versos 6 a 9 do Salmo que estamos vendo. O verso 6 diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamei o decreto do Senhor, e ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com a vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como o vaso do oleiro. Até aqui. Aqui nessa parte do texto, nós vemos a soberania de Deus e a vitória do Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como foi visto até agora, e como vemos no passado, hoje muitos pensam que se colocam contra Deus e colocam Deus em apuros, realizando conspirações para denegrir a verdade da palavra de Deus e o seu eterno poder. Isto, meus irmãos, está longe de acontecer. Ninguém consegue lutar contra Deus como nós vimos. Pois a soberania do Criador, o Criador do universo tem o controle, ele tem o controle de todas as coisas. Nada acontece sem que Deus o saiba. Você acha que Deus está aquém do que está acontecendo no mundo? De maneira nenhuma. Ele sabe o que cada nação conspira, ele sabe o que cada pessoa pensa, ele sabe o que cada pessoa se coloca contra ele, o que cada pessoa se coloca a favor dele, ele sabe de tudo. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que vai sair da sua boca antes de sair da sua boca. Ele conhece que está no seu íntimo, ele conhece que está no seu intelecto, ele conhece que está na sua mente, ele conhece que está no seu coração, ele já sabe o que vai sair da sua boca. Se vai sair um canto de louvor ou se vai sair um canto de murmúrio. Ele sabe. Ele sabe o que está das nossas bocas. Ele conhece-nos totalmente. Ele conhece-nos inteiramente. Ele é soberano. Como eu disse, aqueles que se levantam contra Deus está longe de acontecer, pois a sua soberania, ele tem o controle de todas as coisas. Então, o Salmo diz que ele constituiu seu filho como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hernando Dias Lopes diz que Jesus, ele é o Rei entronizado na cidade celestial em Sião. É ele que está entronizado. Ele está à destra do Pai. Ele quem governa. Quando ele foi ascendido aos céus, acho que o pastor Leandro pregou no último domingo, que com os apóstolos em Atos,
receberam a ordenança de pregar Jesus, foi ascenso ao céu, até ele chegar no céu. Depois ele enviou o poder do Espírito Santo para que eles então fossem voz de Deus na terra. Mas eles tinham que chegar primeiro à destra do Pai. Ele tinha que ser entronizado nos céus. É por isso que é errado quando as pessoas cantam, te entronizando. Ele já está entronizado. Ele já está lá nos céus. Ele já está à destra do Pai. O pastor Leandro sempre tem falado isso aqui. Tem que tomar cuidado com o que se canta. Porque ele já está lá. Ele governa, ele é rei. Ele é Senhor. Ele é Redentor. Ele é Salvador. Ele é misericordioso. Mas ele também é justo juiz. Ele também é justo juiz. O Filho de Deus está exaltado à destra do Pai, como eu disse. Ele tem o governo sobre todas as coisas, e o Pai concedeu a ele poder e autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso e à igreja de Colosso, diz que ele é o cabeça de todas as coisas, inclusive da igreja. Ele é o cabeça. Isso aqui é importante, meus irmãos. Porque nós devemos entender isso de uma vez por todas, que é Cristo que é o cabeça, não é o homem. Cristo é quem tem o cetro de justiça, não é o homem. É Cristo quem governa, não é o homem. O texto que estamos vendo diz que Deus constituiu o Messias, ou seja, Jesus como o Rei dos Reis, o soberano sobre o Monte Sião, o soberano que governa. Isso demonstra que Deus está no trono e é que Ele quem governa a história. Pastor Hernando Dias Lopes, eu gosto muito dessa frase, diz que o Senhor está na sala do trono do universo. Ele está na sala do trono do universo. Essa é uma frase do pastor Hernandes. E ela é verdadeiríssima. É Ele quem governa. É Ele quem domina. É Ele quem conduz. É Ele quem traz à existência as coisas que não existem. É Ele quem chama o morto à ressurreição. É Ele quem faz o paralítico andar. É Ele quem faz o cego enxergar. É Ele quem faz aquele que está desesperado ter alento. É Ele quem governa. É Ele. Nós somos apenas os seus embaixadores. E o que o embaixador faz? Apresenta o seu Senhor. Demonstra o seu Senhor. Fala com a autoridade do seu Senhor. Essa é o papel do embaixador. Mas ele não é rei. Mas ele não é Cristo. Ele é apenas o embaixador que glorifica a Cristo. Ele é apenas um transmissor da palavra que glorifica ao Senhor que está sentado num alto e sublime trono. Veja bem, meus irmãos. Ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Devemos ficar atentos a essa expressão, pois o texto, ele não discute e nem consulta ninguém. Ele simplesmente, no caso Deus, decreta. Ele é Senhor que governa o universo, como eu acabei de dizer. Em outras palavras, ficaria assim, o reinado do Messias é constituído mediante um decreto divino e eterno. É o reinado do Messias. Ele é divino e eterno, realizado por Deus. Hernandes Dias Lopes diz que neste verso vemos um dos maiores mistérios do cristianismo, a saber, como Deus, o Filho, é eternamente gerado do Pai, como o homem é gerado por obra do Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um mesmo em uma única trindade. É o maior mistério do cristianismo. Como Deus, sendo um, pode ser três ao mesmo tempo. Na lógica humana, a matemática não bate. Vocês concordam comigo? Na lógica humana, ou é um, ou é três. Mas como um pode ser três? Ele explica. De forma clara, seria isso. O Pai, o Criador e sustentador do universo. O Filho, ele é o Redentor e o Salvador da humanidade, ele é o mediador entre Deus e os homens. O Espírito Santo, ele é o Consolador, o Ajudador, o Santificador, é ele quem capacita os cristãos a viver conforme o propósito de Deus. Ou seja, o que está dizendo aqui é que Deus é um só, mas ele subsiste em três pessoas distintas, cada uma com seu papel na eternidade. Deus Pai cria, Deus Filho redime, e o Espírito Santo guia conforme a sua palavra. Faz com que nós entendamos a palavra de Deus. É assim que nós devemos entender a Trindade, o Deus que nós servimos.
As três pessoas são distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são da mesma essência, da mesma substância, são coiguais, coeternos e consubstanciais. Assim, a expressão tu és meu filho, eu hoje te gerei, é uma expressão que é cheia de glória e graça. E Deus, é Ele demonstrando no seu poder e decreto que nem Davi, nem os anjos, nem autoridade alguma pode se candidatar às honras que foi dada ao Filho. Só Ele tem essa honra. Só Ele é primogênito. Ele é o primogênito que adentrará os céus. Porque estamos enxertados nele, nós então somos co-herdeiros com Ele. Nós vamos entrar co-herdeiros com Cristo. Ele é Senhor. E na sua misericórdia, Ele nos atraiu. Olha que graça, amados. Na sua misericórdia, Ele nos atraiu para si. Ele nos chamou para si. Deus, Ele ecoa isso no ministério de Jesus, quando Jesus está sendo batizado no Jordão, Mateus 3,17, que o céu se abre e nós ouvimos, e se ouve a voz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. O relato histórico dele diz que todos que estavam ali ouviram a voz dos céus. Todos. Não só Jesus que estava sendo batizado por João. Todos ficaram atônitos. Eles ouviram a voz de Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você imagina que cena? Todo mundo ali, João batizando, aquela multidão, e de repente o céu se abre, quando Jesus é batizado, o símbolo do Espírito Santo em pomba desce sobre Jesus, e a voz do céu brada, este é o meu filho amado. Que cena, mano. Que cena. Você já parou para pensar? Quando a gente lê algumas partes, você, que cena. Como que essas pessoas devem ter respondido a esses acontecimentos? Alguns ficaram atônitos, alguns não tinham o que dizer, perderam a fala. Mas como foi? Nós não sabemos. Mas um dia nós poderemos perguntar para aqueles que já estão no seio de Abraão. Um dia nós poderemos perguntar. Essas palavras são aplicadas também à ressurreição de Jesus pelo apóstolo Paulo, de maneira poderosa ao transmitir o seu sermão em Antioquia da Psídia, Atos 11:33, que ali, bem como o escritor aos Hebreus, demonstra a filiação de Jesus como sendo superior aos anjos, Hebreus 1:5. De maneira que Cristo é o único Filho de Deus, que Ele é sumo sacerdote pela própria ação de Deus, conforme vemos em Hebreus 5:5. Consequentemente, vemos que a herança do Messias, o prometido do Senhor, o salmista diz que no poder de Deus, ele é registrada de forma gloriosa, a fim de demonstrar a soberania de Deus e a majestade do seu governo. Deus sempre está demonstrando o seu poder e a sua majestade em sua palavra. Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver Deus agindo no imenso poder da sua palavra. E aí o texto continua: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Meus irmãos, isso é Deus agindo desde a eternidade ao cumprir em seu Filho essa gloriosa promessa, João 1:3. Olha o que diz João 1:3. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. João, capítulo 1, verso 3. Olha o que diz o texto, João 1:3. João 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele estava no princípio da criação. O verbo que é utilizado lá em Gênesis 1, bará, bereshit bará, está dizendo, e a expressão Elohim é Deus no plural, está falando das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Elohim é Deus, e a terminação da palavra é plural. E ali está exemplificando as três pessoas da Trindade, está no princípio da criação. Por isso aí é que nós vamos ver João falando aqui, o que ele diz? Eu vou repetir o texto. Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele, Cristo. E sem ele,
nada do que foi feito se fez. Ele é poderoso, ele é majestoso, ele é glorioso, ele é eterno. Em sua soberania e vitória podemos ver que tudo é dele. Assim, a promessa da redenção é esta, e ela está relacionada ao governo de Deus, pois uma vez ele morreu, e ele o fez para comprar com seu sangue os que procedem de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação. Apocalipse 5:9. Isso ele diz respeito ao verso 8 do Salmo 2 que vemos, que é realizado conforme o trabalho dele. Uma única vez, ele foi pré-anunciado pelo profeta Isaías, o profeta messiânico. Isaías 53:11, olha o que diz o texto. Ele verá o fruto do seu trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as suas iniquidades ele levará sobre si. Isaías 53:11. Ele está falando dos pecados da humanidade que ele levaria sobre si na cruz do Calvário. É disso que o profeta messiânico está falando. Deus lhe deu muitos como a sua parte, Isaías 53:12. De modo que a igreja é um presente de Deus Pai ao Deus Filho, João 6:37 e 44. O profeta messiânico está falando, então, da promessa que seria realizada de uma vez por todas na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E este é o Messias, o prometido, o ungido de Deus. Assim, então, meus irmãos, vemos que a igreja ela é parte desta promessa. Então, todos aqueles que estão verdadeiramente ligados a Cristo é por pura graça, por pura misericórdia e por bondade de Deus. Então, a obra ela é uma obra única, ela é eficaz, ela é realizada de uma vez por todas por Deus em Cristo Jesus. É uma única vez, realizada de uma vez por todas. Isso é bondade, isso é graça, isso é misericórdia. Spurgeon interpreta esse texto de forma maravilhosa. Olha o que ele diz. Era costume entre os reis, os grandes reis, dar favorecidos o que lhes pedissem. Nós vamos ver isso lá em Esther, quando Esther se coloca diante do rei e ela faz um pedido e o rei concede aquilo que Esther pede. Nós vamos ver isso em Mateus 14:7, quando pede-se ao rei e o rei concede aos seus criados. Assim, basta então Jesus pedir. Aqui ele declara que os seus inimigos são a sua herança. Diante deles, ele declara este decreto. Olhem aqui, brada o ungido. Spurgeon interpretando esse texto. Segurando no alto com a sua mão perfurada o cetro do seu poder. Ele me deu isso, não apenas o direito de ser rei, mas o poder de conquistar as nações. Deus, ele conquista as nações no seu poder, na sua majestade, na sua glória. E eu concordo com MacDonald quando ele diz que o Pai prometeu ao Filho, de modo que toda a terra se submeterá à sua autoridade. O seu reino se estenderá de mar a mar e não terá fim. É um reino eterno. Encerramos esses versos dizendo que Deus, na sua grandeza e misericórdia, tem os seus meios de agir. Ele sempre agiu com o intuito de cuidar e de zelar do seu povo. Devemos então lembrar da palavra do pastor, pois ele, no mundo antigo, aliás, no caso aqui do pastor de ovelhas, no mundo antigo, ele tinha um propósito de dividir o rebanho. Ele está falando do cajado, do cetro. Ele tinha um propósito de dividir o rebanho e era usado como uma arma para proteger o rebanho de criminosos, de assaltantes. Também devemos olhar e notar que a expressão vara que aparece no Salmo, ela tem a ver com o cetro, que é mais bem aplicado ao assunto aqui, que é o assunto de um reinado, assunto de rei. Então, o cetro ele denotava poder e cuidado, conforme vemos lá em Gênesis capítulo 49, verso 10. É mais apropriado olhar para a expressão vara, para a expressão cetro, com aquele que tem autoridade, com aquele que governa, com aquele que domina. No caso, o Messias. Ele governa, ele tem autoridade e ele tem poder sobre aqueles que se submetem a ele. E, por fim, os versos 10 e 12 diz o seguinte. Salmos 2, verso 10, 11 e 12.
Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, os versos finais do Salmo 2 têm muito a nos ensinar, pois neles podemos ver como o salmista caminha para a conclusão, demonstrando o poder e a grandeza de Deus em tratar com as nações rebeldes, em tratar com aqueles povos que estão se levantando contra Deus. Aqui vemos, então, Deus exortar os governantes a uma mudança. Ele convida esses rebeldes a terem uma atitude de mudança. Ele convoca os reis para que sejam prudentes, versos 10 e 11. Eles precisam voltar-se para ele e, em primeiro lugar, é preciso que eles abram seus ouvidos para ouvir o que Deus está lhes falando, para que possam, então, serem advertidos, para que possam serem transformados. Em vez disso, em vez de conspirar contra o Messias, os reis e os juízes da terra, eles devem se submeter ao Senhor, não conspirar, não se voltarem contra os reis, mas se submeterem aos reis para que eles tenham vida e abundância, para que eles sejam abençoados. O texto diz que a melhor atitude desses governantes deve ser de responder alegremente ao chamado de Deus. Em outras palavras, os reis e os juízes da terra, eles devem ser prudentes e ensináveis. Eles têm que querer ser ensinados. Ou seja, eles devem deixar-se advertir, e aqui o ouvir é ouvir o conselho de Deus e se curvar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eles têm que ouvir e se curvar. Não adianta ouvir e continuar caminhando do mesmo jeito. Ou seja, para nós, não adianta nós ouvirmos a palavra de Deus e continuar caminhando do mesmo jeito que estávamos caminhando. Nós precisamos se curvar diante da palavra de Deus, a fim de que reconheçam o Senhor e o sirvam com temor e se alegrem com tremor. Isso é demonstrado pelo salmista para que as nações se submetam ao senhorio de Cristo, para que as nações se submetam a Ele. É isso que o salmista está falando aqui. Deus desferiu a sua palavra para que os governantes da terra tivessem prudência de se submeter a Ele com obediência. Também Deus convida os homens de forma imperativa a tal atitude. Do mesmo jeito que Ele convidou os governantes, os reis e os príncipes da terra, Ele nos convida a sermos obedientes à sua palavra, a serem obedientes ao seu poder, à sua majestade, à sua glória. Colocando isso de maneira mais clara, assim como os reis e os juízes da terra precisavam ser submissos e servir a Deus com temor, também nós precisamos ser submissos e servirmos a Deus com temor. Servirmos a Deus com adoração. Servirmos a Deus com gratidão. A ideia principal do verso 11 é a verdadeira adoração, pois o Messias é o Cristo. Ele é o âmago dessa adoração. Ele deve ser o centro dos nossos afetos, ele deve ser o motivo da nossa alegria, ele deve ser a razão mais profunda da nossa devoção. A nossa vida tem que estar centrada em Cristo. Charles Spurgeon tem razão em dizer que o temor sem alegria é tormento, e a alegria sem o santo tremor é presunção. Neste aspecto, eu concordo com ele, porque ele está correto em dizer isso. Pois, se o homem não se voltar para Deus em sincera devoção, ele cairá no erro de ter uma presunçosa adoração. Ou nós nos voltamos para Deus com uma sincera adoração, com uma sincera devoção, ou nós estamos enganando a nós mesmos. É o que a palavra de Deus nos diz. Encerrando o texto que nós estamos vendo, ele diz: beijai o filho para que não se irrite. Aqui, os homens devem beijar o filho demonstrando a ele o seu amor, em vez de se rebelarem contra ele, ou seja, demonstrando a ele submissão. Na mesma linha de pensamento de Spurgeon,
Percais diz que essa é uma atitude submissa a ele, uma atitude de inclinar-se até o chão em adoração. Desta forma, a única esperança para as nações amotinadas é a submissão. Aqui é mais um convite do que um ultimato. Deus não está dando um ultimato para as nações. Ele está mostrando o problema das nações, mas ele está dando o resultado, ele está dando o ato de misericórdia para essas nações. E é o verso que nós lemos: bem-aventurados todos aqueles que se refugiam no Senhor. O verso 12: bem-aventurados que se refugiam no Senhor. Meus irmãos, a paciência de Deus, ela não é palidez. Assim como a sua ira inflamada não é falta de controle, nem o seu riso é crueldade, nem a sua compaixão é sentimentalismo. Deus, ele sabe como agir. Deus é soberano. E aí encerra dizendo: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Como vimos, a expressão que abre o Salmo 1, ela é a expressão que encerra o Salmo 2. E essa expressão, ela demonstra a vida daquele que é justo, daquela pessoa que vive para a glória de Deus. Esta é a verdadeira adoração. Pela convicção da sua vida inteira, ela deve ser vivida deleitando-se e gozando na presença do Senhor, conforme vemos na confissão de fé. Pois o fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esta é a atitude que o salmista conclama aos reis, aos governantes, aos príncipes, a ter no Salmo 2. Pois um rei ungido, desde o Salmo 1 ao Salmo 2, ou seja, um Messias, ele vem para julgar, ele vem para corrigir, mas também ele vem para agir com compaixão e com misericórdia. Que possamos entender que, embora Deus haja muitas vezes da maneira que nós não entendemos, ele age no seu ato de misericórdia. Ele age no seu ato de soberania. Ele sempre tem um plano para os seus. Ele sempre age com o intuito de trazer o seu povo para perto de si. Que nós possamos pensar nisso. E nós aplicamos isso de forma bem sucinta. Qual a aplicação que nós temos de tudo isso que foi dito para a nossa vida? Primeira aplicação: examine o seu próprio coração. Como está o seu coração diante de Deus? Existe alguma área que se rebela contra Deus? Se não, continue a sua vida como ela está. Se há, peça a Deus para que o seu coração seja transformado. A segunda aplicação é, no que diz respeito à igreja. A igreja não deve assustar quando vê o mundo em rebelião contra Deus. Isso já foi anunciado lá no passado. Deus continua no comando da sala do trono do universo. A terceira aplicação que nós vemos é: confie no governo de Deus, mesmo quando tudo parece que não está bem. Confie no Senhor, que tudo se acertará. A quarta aplicação que nós podemos ver de tudo isso que aprendemos: como a comunidade, como eles aprenderam a interpretar a história, nós devemos aprender a interpretar a história à luz do trono, não à luz do que ouvimos nas manchetes. Porque as manchetes façam com que nós ficamos boquiabertos, estarrecidos às vezes, tristes, de tantas coisas que ouvimos. Mas nós devemos olhar com os nossos olhos no trono do Senhor dos Senhores. Uma outra aplicação que nós podemos ter desse texto: submeta a sua vida ao governo de Cristo diariamente. Não só em momentos de crise, mas em todo o tempo a sua vida deve estar submissa a Cristo. E por fim, uma outra aplicação que nós devemos ter no que diz respeito a esse texto: abrace a postura de reverência e alegria. Servir ao Senhor com temor e alegrai nele com tremor. Cultive uma devoção sincera a Deus. Cultive uma devoção saudável a Deus através da leitura e dos estudos da palavra de Deus. A cada dia você vai ser transformado, a cada dia você vai ser mudado e a cada dia você vai viver de glória em glória. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar no seu eterno poder e na sua majestade. Vamos ficar de pé? Eu sei que foi um pouco longo, mas não tinha como eu reduzir o conteúdo desse salmo, porque cada parte desse salmo tinha muito a nos falar. Que Deus possa, então, manifestar a sua glória, o seu poder,
a sua majestade na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor está na sala do trono do universo. O Senhor é quem governa sobre todas as coisas. O Senhor é quem governa sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Tudo, Senhor, que acontece está diante de Ti. Tudo que acontece está sobre o Seu governo e sobre o Seu poder, Pai. Abençoa, Senhor, o Teu povo e que a cada dia nós possamos entender a Tua palavra, viver a Tua palavra, aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Que essas explicações que foram mencionadas aqui, elas possam fazer diferença em nossas vidas. Que essa palavra que foi compartilhada possa fazer diferença, que nós possamos ser não como aquelas nações rebeldes, não como aqueles príncipes, aqueles reis rebeldes que não se curvaram diante de Deus, mas que possamos ser um coração contrito, um coração voltado para Ti, uma mente voltada para a Tua palavra, confiando em Ti, colocando as nossas vidas diante de Ti, dia após dia, para o louvor da sua glória, Pai. Abençoe os meus irmãos, que eles tenham uma semana abençoada, que eles tenham um início de semana louvando a Ti, Senhor, na majestade da sua glória e no seu poder, Pai. Assim eu oro e abençoo-os em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.